Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou de férias, vim passar um tempo com a minha família, vim pra cá visitá-los. Eu estou na casa da minha mãe, vim passar um tempinho com eles. E pelo título do vídeo vocês já sabem do que eu vou falar. Agora eu sou veterano do Direito FPR e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi o meu segundo ano da faculdade, contar pra vocês como que foi alguns aspectos, algumas histórias, relativamente como se passou. E se você ainda não é inscrito, eu vou pedir a gentileza de você se inscrever para a gente bater a meta de 100 inscritos e para você deixar o seu like, seu comentário, que vai me ajudar bastante. Desde logo eu vou dizer que este ano foi bem complicado. Eu vou contar tudo para vocês, os pormenores, alguns pormenores. Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo e é isso aí. Bom pessoal, agora eu sou veterano do Direito FPR, então eu vou contar como que foi esse segundo ano de faculdade, como que foram as provas, os professores, como foi a faculdade, os eventos que tiveram. Mas desde logo eu vou contar também que foi um ano bem intenso, tive bastante problemas assim em relação à minha vida pessoal, ao trabalho, aos estudos propriamente dizendo. E foi um ano de bastante aprendizado, foi um ano que eu realmente aprendi muitas coisas, aprendi a me desenvolver, aprendi características, personalidade, vivências, amizades que eu tive e que eu construí dentro da própria universidade. Então eu vou começar falando primeiramente sobre as provas do direito. As provas, a princípio, foram bem difíceis, assim, eu falo basicamente por mim, assim, e também por algumas conversas que eu tive com as pessoas e sabia, e soube, na verdade, e como que foi essa demanda dos professores, porque como a gente veio no período de pandemia do ano passado e todo o calendário precisava ser regularizado este ano, é, teve algumas adversidades, mas claro, não afetaram tanto assim, basicamente. Mas a gente também, no segundo ano, teve falta de professores e teve necessidade de abrir novos concursos para novas matérias, como a matéria de Direito Internacional, Direito Constitucional, e a gente começou a ter essas matérias um pouco depois. Direito Internacional, a gente, nas primeiras semanas, assim, a gente não teve professor, e Direito Constitucional a gente estava fazendo um rodízio de professores. Então, a cada aula tinha um professor de Direito Constitucional que dava aula para a gente, até ser formalizado e ter um professor específico para essas matérias. Mas voltando ao assunto das provas, as provas foram um pouco difíceis assim, mas deu tudo certo no final. E eram provas basicamente relativas às aulas, teve bastante trabalhos também, inclusive os professores dividiram bastante assim entre provas, trabalhos, seminários e apresentações, tanto na parte oral quanto no desenvolvimento da nossa parte escrita, do nosso desenvolvimento assim em relação com os alunos de outras turmas. Teve aulas de direito civil que nós tivemos que fazer monitoria para a galera do primeiro ano também. Então, assim, foi bem diversificado os planos das provas e das formas que eles avaliaram a gente neste ano. Então, os professores são bem tranquilos, assim. É claro que cada um deles tem a sua própria personalidade e seu estilo de avaliar e aplicar a matéria em determinados assuntos, etc. Mas eu gostei de todos eles, são todas pessoas muito boas, pessoas renomadas, pessoas muito influentes. E eu aprendi bastante coisa esse ano com cada um deles, cada professor. Se você tiver a intenção de aprender com o professor, ele vai explicar para você da melhor forma possível. Você pode ir até ele, parar ele no corredor e conversar e aprender sobre determinado assunto, questionar sobre determinados assuntos, porque basicamente todos eles são muito ocupados, assim. Mas se você os abordar e tentar falar no próprio final das aulas, assim, também era muito fácil você chegar e conversar com eles, é bem tranquilo em relação a isso. Mas os professores em geral são todos excelentes, são todos muito receptivos com você. Este ano para mim foi maravilhoso em relação a isso, eu tive boas relações com todos os professores. Obviamente que eu não vou dizer que não há alguns inconvenientes, né? Porque eu estaria sendo tolo e até enganativo a respeito disso. Porque, sim, há inconvenientes na faculdade de Direito em relação a professores e alunos. Isso é normal, principalmente
na Faculdade de Direito da UFPR, que existem vários tópicos assim e categorias que para você chegar até o professor e para determinar determinados assuntos, assim, determinar uma discussão em determinados assuntos. Mas, no geral, assim, foi bem tranquilo, foi bem legal, foi uma experiência bem legal no segundo ano em relação aos professores. E dentro dessa abordagem, eu vou falar para vocês um pouquinho dos estudos. Os estudos foram bem intensos, para falar bem a verdade. Foram horas e horas estudando. Eu tive, em alguns momentos, alguns meses, assim, acordando bem cedo e não dormir tarde para estudar. E assim, é natural, assim, você vai se acostumando. No início, até parece mais complicado, digamos assim, mas depois você pega o ritmo e até se acostuma com isso. Mas os estudos para mim eu dividia bastante, em cada matéria, no caso, cada matéria eu tinha um jeito específico para estudá-la. Para direito constitucional eu estudava de um jeito, eu gostava de estudar por manuais. Direito penal, eu gostava muito de ler os casos, assim, eu pegava casos de Harvard, eu pegava a jurisprudência do TJSP, TJPR, TJMG, enfim, pegava várias referências assim para ir aplicando. Direito civil, gostava bastante também de ver casos, documentários, ou seja, direito você tem que diversificar o seu ramo de estudo, assim, não basta só você ler a legislação ou prestar atenção nas aulas, assim, você tem que diversificar as coisas, aprender novos meios de estudo. Então, assim, para mim, os estudos eles foram bem diversificados, teve horas e horas de estudo e aprimoramentos, assim, até eu me sentir bem e falar que eu estava preparado para determinados pontos daquela matéria ou propriamente desse segundo ano, que, como eu disse, o ano foi bem intenso, então eu tive que aprender a fazer várias coisas, aprender a me aprimorar, para poder colocar em prática as coisas que eram necessárias. Dentro dessa perspectiva dos estudos também, eu vou falar sobre o DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes, ao qual a gente ganhou este ano. A atual gestão que faz parte é a gestão nossa, do nosso partido, que é o PDU, que é o Partido Democrático Universitário, ao qual eu também faço parte, e a coordenação do curso de Direito está ao nosso lado também, como a gente ganhou essa eleição. Todos os anos tem eleições para o DCE, para os partidos da faculdade, e em outro vídeo eu vou explicar melhor como que funciona essa divisão, como que é o curso de Direito. A intenção desse vídeo é gravar como que foi o meu segundo ano, mas eu fiz parte do DCE também, que atualmente eu faço parte. Foi uma experiência bem legal, bem interessante, bem agradável. E também falando sobre o PDU, eu participei de 2 eleições, tanto para o CRD quanto para o Conselho Deliberativo. Infelizmente eu não ganhei nenhuma das duas, por poucos votos, mas eu não ganhei. O Conselho Deliberativo é um órgão da faculdade que auxilia o centro acadêmico a fazer o repasse dos dinheiros, a contagem do dinheiro que a gente tem. E o CRD é o Conselho de Representantes Discentes, que é o conselho de estudantes que entra em contato com os professores, com os departamentos dos jurídicos, os departamentos do setor público, setor privado, setor de penal, enfim, são vários setores do CRD. Infelizmente eu não ganhei nenhuma eleição, mas eu fiz parte pelo PDU, como eu já disse, que é o Partido Democrático Universitário. E atualmente o PDU, nessa gestão, que agora é do centro acadêmico, está como responsável pelo centro acadêmico. O PDU atualmente ganhou a eleição. Então, foi uma experiência também que eu tive dentro desses dois órgãos políticos universitários, tanto o DCE quanto o PDU. E eu aprendi bastante coisa, porque a política acadêmica é uma coisa bem interessante para você que se interessa. Para mim foi uma experiência bem agradável também. E falando disso, eu vou falar um pouco sobre a Atlética. Como vocês puderem ver, eu estou com o boné da Atlética. Este ano teve jogos jurídicos, todos os anos tem. Este ano foi em Toledo, se eu não estou enganado, foi em Toledo. Mas eu acabei não indo para os jogos porque eu tive alguns imprevistos. Em alguns vídeos anteriores, se eu não me engano, eu já tinha comentado que eu ia para os jogos este ano, mas eu acabei não indo por alguns fatores relativos a isso. Mas eu jogo futsal, jogo futebol de campo, e neste ano eu não consegui competir, mas eu também tive alguns problemas também em relação a isso, com alguma gestão de técnicos, etc.
Mas eu pretendo voltar no ano que vem a jogar. Quero competir, quero vencer pelo direito FPR, quero vencer o futsal, quero vencer o futebol, o futset, enfim. Quero ser campeão, quero trazer o título dos jogos. Mas é um grande trabalho. Eu me machuquei também, tive um problema no meu joelho, no meu tendão patelar do joelho direito. Tive que fazer uma consulta com um ortopedista, vou passar pela fisioterapia, eu vou voltar a treinar só no ano que vem. E se tudo der certo, eu vou voltar a jogar pelo time, mas eu preciso me preparar ainda, eu preciso que esteja 100% fisicamente para poder ajudar a minha equipe. Mas também foi uma grande experiência para vocês que gostam de esporte. A Atlética é excelente, tem várias modalidades para participar, tanto natação, xadrez, vôlei, hand, tem várias competições também, inclusive. Mas para mim, neste ano foi uma experiência tanto. O nosso time estava bem entrosado, a gente chegou bem assim no CIA, que é o Campeonato Interatléticas. A gente chegou bem. Infelizmente eu não participei do CIA no futsal, mas foi uma experiência tanto para mim, claro, com certeza, e pretendo voltar no próximo ano a jogar. Como eu disse, agora estou indo para o terceiro ano, então o terceiro ano vai ser bem legal de se competir. Uma pausa ali para pegar um café agora, porque é necessário. Falar para vocês agora sobre a formatura. Este ano também nós pegamos e assinamos com uma empresa de formatura, já estamos basicamente acertando tudo, como que vai funcionar nos próximos anos, porque eu me formo daqui 3 anos e alguns meses, na verdade. E já estamos organizando também as primeiras festas que vamos ter com a empresa de formatura e vão ser bem legais. A gente teve duas opções, na verdade, para escolher qual seria a primeira modalidade de festa que no meu GRR, que é o de 2022, teria. A gente acabou optando por uma balada que tem em Curitiba, que é uma das mais influentes de Curitiba. E também tinha uma outra opção, que era numa chácara com pool party, uma festa de piscina e tal. Mas a gente acabou optando por essa balada também, que é muito legal. A formatura, como eu disse, vai ser daqui a alguns anos, mas a gente já também começou a planejar isso no segundo ano, que eu acho que é bem importante também começar a pensar nisso no primeiro ano, logo no primeiro ano, mas a gente começou a pensar no segundo e também já é importante. Puxando esse gancho das festas de formatura que eu disse, as festas deste ano foram muito grandes, digamos assim. Teve várias festas. Teve festa da Atlética, teve, como disse, os jogos jurídicos, teve várias festas universitárias, cervejadas, enfim. Eu sou uma pessoa que tento equilibrar bastante, assim, entre festas e estudos e atividade pessoal, trabalho, mas para quem gosta de festa é excelente, teve várias oportunidades, eu participei de algumas, foram bem legais, essa questão para ter essa questão da integração, né, que o pessoal chama. A questão da integração é bastante importante. Mas foi bem legal, foi uma experiência incrível também em relação às festas, tanto no ano passado, no meu primeiro ano, quanto este, foram grandes festas que nós fizemos. E puxando a situação também, eu vou falar do PBC, que o PBC é um partido que nós criamos como se fosse uma irmandade dentro do direito FPR. Foi criado em 2022 por mim e mais 4 colegas do direito também, um deles já se formou inclusive. Mas o PBC ele está querendo se tornar uma irmandade, para uma fraternidade, mas nós criamos ele ano passado. Também criou algumas festas este ano, fizeram vários eventos também. Algumas pessoas entraram e o partido que está se tornando uma irmandade, cada dia cresce mais. É bem importante falar dele também, porque é uma atividade externa do direito. E assim, dentro da faculdade tem várias coisas que surgiram, assim, várias coisas que surgem ao tempo inteiro, assim, que agregam bastante essa diversidade de opiniões também, essa questão democrática que a gente tem dentro da universidade para criar tanto eventos quanto meios para você interagir, para você se adaptar. Então o PBC é um deles e também foi uma experiência bem incrível que foi se alastrando por este ano inteiro e foi bem legal.
Eu também participei de alguns grupos de estudo este ano, mas o mais que eu mais participei, assim, digamos, foi o grupo de teatro. Infelizmente eu não realizei a apresentação que foi realizada, não pude concluir, assim, os ensaios, porque, como eu disse no início do vídeo, eu tive alguns problemas também pessoais, etc. E acabei, infelizmente, não conseguindo terminar os ensaios e participar da apresentação. O grupo de estudos do teatro, que se chama Insólitos, eles realizaram a apresentação de Shakespeare e da Ofélia e do Hamlet, né? Hamlet. Enfim, eles realizaram uma excelente apresentação. Eu não estava presente também, mas eu vi coisas excelentes da apresentação. Inclusive, eu pretendo até voltar alguns anos futuros para o grupo de estudos do teatro, mas é uma lástima não poder ter apresentado, porque realmente é uma coisa bem interessante. Para quem gosta de teatro, para quem gosta de se expressar, eu aprendi bastante coisa no grupo de teatro. É, essa modalidade de autoexpressão assim, é excelente, é um grupo de estudos excelente. Também participei do grupo de estudos do societário, mas eu fui a alguns movimentos só, eu só fui, quer dizer, alguns eventos, digamos assim. Mas o mais importante mesmo que eu fui foi o grupo de teatro. E dentro dessa perspectiva existem vários grupos de estudos, tanto que agora, neste ano do terceiro ano que eu estou indo para o terceiro, eu entrei para o GMN, que é o grupo de mediação e negociação, e o pessoal compete em outros estados, assim, tem os outros grupos também, o GPROC, inclusive, que é o grupo de processo, que foi campeão nacional do Brasil, que é bem interessante também para quem gosta. E, enfim, eu entrei agora atualmente para o GMN. Espero fazer uma boa competição no próximo ano. E foi também uma experiência incrível agora no final, que eu gostei muito de ter participado, de ter lido o caso, proposto algumas soluções, mas é bem interessante também. É importante falar também sobre essa questão do segundo ano. Eu aprendi bastante questões em relação às amizades. As amizades que você faz dentro da faculdade com certeza vão ficar para você por um bom tempo ao longo da sua vida. E eu tive bastante problemas assim em relação a este ano, e alguns amigos que eu fiz dentro da universidade me apoiaram bastante, me ajudaram bastante. E é uma coisa que, se você faz amizades sinceras dentro da universidade, é uma coisa importante para você. É, dentro dessa linha, falar um pouco sobre estágios. O estágio, eu iniciei no estágio, se eu não me engano, em setembro, no finalzinho de setembro. Ano passado eu tinha feito um estágio numa empresa de administração de propriedade, como eu disse em vídeos anteriores. Depois eu fui para um escritório, daí acabei saindo do escritório também, que trabalhava com processo civil. E agora eu estou num órgão público. Estou trabalhando num órgão público que é excelente. Não poderia fazer estágio melhor do que eu estou fazendo. Estou aprendendo bastante coisas, assim. E eles dão todo o suporte para você aprender, para você se aprimorar, para você ir para seminários, eventos, congressos, como eu fui e estou indo nesse momento de estágio. Enfim, o estágio é primordial nesse segundo ano para mim, foi um dos momentos melhores dentro do curso, desse estágio que eu estou fazendo atualmente. Eu não vou me alongar aqui e explicar sobre alguns assuntos envolvendo o centro acadêmico, nem algumas discussões que envolveram o nome do curso do Direito da UFPR ao longo deste ano, tanto na mídia quanto nos jornais, etc. Porque são discussões que não vale a pena ser retratadas no vídeo assim, que não vão fazer influência para o tópico do vídeo. Mas, voltando à questão principal, o curso está totalmente dentro das minhas expectativas, é um curso que vale totalmente a pena para você que ama o direito assim como eu, para você que se identifica com essas áreas. Sem dúvida, é um dos melhores cursos de direito do país e está totalmente dentro das minhas expectativas que eu tinha antes de ingressar na universidade. E agora, como veterano, eu tenho as minhas vontades, os meus sonhos, os meus anseios também, claro,
mas os meus propósitos como veterano agora do Direito FR são outros. A gente entra na universidade com alguns objetivos, com alguns sonhos, mas depois que você vai subindo o degrau assim, você vai mudando, claro, isso é consequência, mas as minhas expectativas são excelentes para esse próximo ano, do terceiro ano que eu vou ingressar agora. Tenho muitos objetivos, quero competir, quero vencer, vai ser bem legal também, as novas amizades, claro, as pessoas novas que entrarão, os futuros calouros que entrarão, mas está tudo dentro da minha expectativa e vai ser excelente tudo isso. É isso, eu vou encerrando o vídeo por aqui, dizendo que eu estou ansioso por essa nova etapa, por esses novos desafios que vão surgir. Gostaria de agradecer a você que ficou até o final do vídeo. E não se esquece de se inscrever, vamos bater essa meta de 100 inscritos. E deixe seu like também, que vai me ajudar bastante. E até o próximo vídeo.